Queridos, bom dia. Já tenho ouvido coisas maravilhosas sobre o que Deus tem feito aqui durante esses dias, cultos de 7 horas à noite, é ou não é? Muita festa, muita adoração, muita palavra, muita transformação, e essa é a nossa oração, que a sua vida possa ser transformada de forma tal que você nunca mais seja o mesmo, a mesma. Seria um desperdício gastar dias aqui apenas com lembranças de boas amizades, faz parte, de interações, de diversão, tudo isso faz parte do plano de Deus para nós aqui nesses dias. Mas acima de tudo, Deus quer que esse tempo fique marcado como um tempo de transformação radical na história da sua vida. Para quando você voltar para a sua atividade, seja ela profissional ou estudantil, que Deus possa contar com você, para que você seja instrumento de bênçãos nas mãos dEle. Amém? Muito bem, eu não vou estender muito tempo, até porque o horário já está bem avançado, e aqui é o seguinte, está mais ou menos como na fornalha de Nabucodonosor. Quando você vai passando o tempo, vai aquecendo cada vez mais. É ou não é? Agora, nesse horário, meio-dia, o sol está bem aqui em cima da gente, ó. Mas eu prometo não ser muito extenso na palavra, para não prolongar o tempo aqui dentro. Vou pedir para você ficar de pé, pode, por gentileza? Nós estamos sobre um tema, o tema do acampamento é Imago Dei, e eu quero parabenizar a equipe sobre a liderança do pastor Kleber, da sua esposa Gabi. E eu, pelo que cheguei e vi, tudo muito bem organizado, até Red Bull tinha para quando eu cheguei. Eu mandei uma mensagem para o pastor Kleber e disse assim: duvido se arrumar um Red Bull. Quando eu cheguei, a irmã já estava com um Red Bull e com várias opções. Então, tudo muito bem feito, organizado. Parabéns, pastor Kleber, toda a equipe da liderança, o Zimbaldi, que é o presidente do JOB, primeiro acampamento dele. Eu falei para ele: aproveita, meu filho, e Deus te ajude, fortaleça, renove o seu ânimo, a sua força, porque é puxado, mas há uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Nós vamos à palavra. Você vai pegar um texto muito conhecido, que está no livro de Daniel, capítulo 1, e eu quero falar sobre o perigo da nossa identidade ser prisioneira de um sistema. E você vai ler comigo 2 versículos apenas, e baseado nesses versículos eu queria falar com você sobre a importância de não permitir com que a sua real identidade em Deus seja capturada. E nós vamos descobrir de que há uma estratégia, ela é milenar, ela é mais do que definida a um tempo, a uma estação, a uma sociedade, a uma cultura. Ela é uma estratégia espiritual para distorcer a sua natureza divina. Afinal de contas, e eu perguntei aqui ao pastor Kleber, foi citado ontem pelo Kaique, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E desde que o pecado encontra espaço na humanidade, o diabo vem tentando distorcer a beleza da criação e a nossa identidade. Nós vamos olhar para esse texto e eu quero convidar você a ler comigo apenas 2 versículos. Versículo 7 e o versículo 8. Eu leio da Nova Versão Transformadora, Daniel 1, 7 e 8. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Grife bem isso na sua Bíblia. Ele deu novos nomes babilônicos. Esses não eram os nomes deles, eles deram novos nomes. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida
e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Agora, vá comigo alguns versículos antes, só para você entender o contexto todo. Você sabe que Israel havia sido sitiada, os seus cidadãos de mais potencial, principalmente a sua juventude, eles eram jovens, haviam sido levados cativos para servir no palácio do rei. E agora, essa era a estratégia do rei, verso de número 4. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Agora preste bem atenção. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. E os rapazes seriam treinados durante 3 anos. E depois passariam a servir ao rei. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos diante da Tua palavra a ter a compreensão que o Teu Espírito deseja que tenhamos, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que o nosso coração sensível esteja para receber a instrução que vem diretamente da Tua voz, para que possamos entender de que a batalha que enfrentamos, ela é muito maior e muito mais séria do que conseguimos imaginar. Há uma luta constante de um mundo, de um sistema, de um império das trevas, tentando distorcer a nossa essência, o nosso caráter, aquilo que o Senhor nos criou para ser. Ajuda-nos, que mentes hoje sejam libertas, que pessoas hoje sejam totalmente livres de estereótipos, de perfis, impostos por a sociedade, impostos por pessoas, impostos por um sistema. E que essa manhã seja uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de restauração, resgate da nossa real identidade em Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Assente-se, por favor. Me disseram que eu não posso sair daqui. É isso, né? Eu não posso ir muito para lá. É isso? Eu tenho que ficar aqui. Tá bom, vocês que mandam. Eu já fui para frente, ela fez assim. Tá bom, tia. Tá bom, tia. Muito bem. Não sei se você percebeu, mas nós vivemos sob a influência constante de um sistema. Há um sistema que busca influenciar diretamente a vida e a cultura de um povo, de uma nação. Se você estudar, e eu sei que aqui tem gente muito bem formada, gente inteligente, gente muito bem aculturada, e você sabe que durante períodos da história da humanidade, impérios e nações, governos, foram estabelecidos sobre regimes extremamente totalitários. Por isso eram chamados de impérios, eram sistemas imperialistas, os quais, uma vez ocupando uma nação através de guerra, e normalmente era assim, impunham as suas regras, os seus valores, a sua cultura, o seu idioma, as suas leis e os seus deuses. Talvez os dois mais conhecidos e falados que até os dias de hoje influenciam a nossa vida, por mais que nós passemos diante disso desapercebido, é o sistema greco-romano. O sistema greco-romano, ele entrou na história da humanidade e influenciou o velho mundo de uma maneira tão presente de que a língua que se falava era grego. Não é à toa que o Novo Testamento todo é escrito em qual idioma? Grego. Ele era escrito em grego, mas se fosse hoje, imagine se o apóstolo Paulo tivesse vivido as experiências que ele viveu,
como sendo chamado pelo Senhor para ser um apóstolo para os gentios, ou seja, levar o evangelho e o conhecimento da palavra de Deus aos povos da região. Que língua ele escolheria escrever hoje? Inglês. Hoje, a língua oficial mais falada no mundo é o inglês. Portanto, se o Novo Testamento fosse escrito hoje, ele teria sido escrito em inglês. A influência da cultura, de regras, inclusive do seu sistema judiciário, ele sempre foi influenciado pela forma como uma nação vinha e predominava sobre a outra. E a história que lemos, ela conta exatamente desse momento, um momento em que o Império Babilônico agora sobressaía-se sobre várias nações ao redor do mundo, principalmente nessa região do Oriente Médio. Os babilônicos vinham, ocupavam, escravizavam os seus reis e tiravam deles, de um povo, o que lhes era mais precioso. O mais precioso de uma nação nunca foi o seu ouro, nunca foi a sua riqueza, sempre foi o seu povo. Tanto que você, ao olhar para o texto, a ordem do rei, e nós lemos aqui no verso de número 4, era de que eles deveriam separar dentre todos aqueles que haviam sido levados prisioneiros, um perfil de gente, de jovens, e preste atenção, de jovens. E esse grupo deveria ser um grupo de jovens que deveria ter saúde, rapazes saudáveis, boa aparência, instruídos, ou seja, já formados, com um potencial de servir agora um novo império. Essa era a ideia. Não é à toa que Daniel serviu durante 4 reinados. 4 impérios diferentes, 4 reinos diferentes. Daniel serve porque ele era sábio, bem instruído, bem formado. Quanto mais bem formado você é, quanto mais boa aparência você tem, olha Deus falando aí, mais desejado você vai ser. Fica uma dica aí geral, você que está aí encalhado, orando, clamando. Orar faz parte, irmão. Mas também você se preparar e ter boa aparência. Veja, a Bíblia não diz que eles eram bonitos, eles tinham boa aparência. Você pode ser um feio arrumadinho, você pode dar uma cooperada, arrumar melhor, pentear o cabelo, passar um perfume, um desodorante. Nesse calor então, meu irmão, que Deus te ajude. Eu espero que estejamos com o estoque de desodorante em dia, nesses dias tão quentes. Aparência boa. E eles agora são levados, e em destaque 4 desses jovens aparecem nesse livro. Aquele que leva o seu nome, que é Daniel, e outros 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Eles se destacam porque havia entre eles um perfil diferente. Mas mais do que isso, eles eram pertencentes ao povo de Deus. Eles haviam sido gerados de uma nação, a nação de Deus. Haviam nascido debaixo de uma promessa. Por serem homens, com toda certeza, circuncidados. Isso quer dizer de que a marca da sua originalidade existia. Eles eram, na essência, filhos do povo de Deus. Isso quer dizer de que o rótulo sobre eles, a marca, era de que Daniel e os seus amigos eram pertencentes ao povo santo, crentes, instruídos nas leis do Senhor, conheciam os seus mandamentos, e nós vamos ver depois, pelas suas escolhas e atitudes, de que era isso que fazia parte da sua essência. Mas se você notar desde o início, o desejo do Império Babilônico era o mesmo que continua acontecendo nos nossos dias ainda hoje, por mais que seja feito de uma forma sagaz e sorrateira. Mudar a identidade deles.
ajudá-los a incorporar-se dentro de um sistema de que não era o sistema da sua origem. E eles tentam de todas as formas. Se você olhar para o texto, você vai ver imediatamente, eu espero que você acompanhe e seja um amante das Escrituras, porque quanto mais você ama as Escrituras, mais os segredos delas nos são revelados. O texto diz claramente de que eles imediatamente deveriam aprender a língua do povo. A linguagem era outra. Quando você vai, eu sei porque eu morei um tempo fora do país, uma das coisas mais difíceis que existe é você morar numa terra distante sem dominar o seu idioma. E quando você se torna fluente no idioma de uma outra língua, e eu, depois de um tempo que morei fora do país, eu tive uma facilidade com a língua inglesa, a tal ponto de chegar em momentos de que quando eu falava, escapando um sotaquezinho aqui ou acolá, quando eu falava com alguém, um nativo dizia: você nem parece falando ser estrangeiro. Porque o desejo é, quanto mais eu falar do jeito que eles falam, mais vou me sentir parte do povo deles. E é interessante que no reino espiritual, isso segue acontecendo. Veja a estratégia de Nabucodonosor, a estratégia babilônica, ela continua. Vão querer e vão continuamente tentar mudar o nosso idioma. A nossa linguagem não é desse mundo, a nossa linguagem tem que ser celestial. A linguagem do povo de Deus, aquilo que sai dos seus lábios, o seu vocabulário, o seu estilo, o seu sotaque, você tem que ter sotaque de gente que pertence a Deus. O mundo vai tentar te colocar em rodas sob a influência de amigos. Eu não sei se você nota, mas quando Pedro e os discípulos começam... Eu vou passar da linha, porque eu sou pregador, eu ando. Aí depois vocês dão um jeito no vídeo. Eu estou aqui preocupado, porque eu vou para frente e a irmã faz assim, ó. Mas eu fico aqui: ô Thay, me ajuda aí. Quando você vê os discípulos de Jesus, primeiro eles são chamados, boa parte deles, sendo o quê? Pescadores, certo? A linguagem de um pescador é de uma profissão. Toda profissão tem a sua linguagem, tem o seu vocabulário técnico. Se você vai conversar com um advogado, tem linguagens técnicas usadas dentro de se escrever uma ação ou alguma coisa nesse sentido. E você vai conversar com um engenheiro, tem uma série de técnicas e instrumentos e ferramentas para definir aquilo. Você conversa com um médico, você não entende nada. Porque tal, ele explica uma doença, você acha que está bom, ele diz que você está morrendo, mas você acha tão bonito o que ele está dizendo, que você fala: não, mas que lindo, ele falou que eu tenho um negócio lindo, não é ruim, mas é que parece bonito, a linguagem. E nós vamos percebendo de que a linguagem do mundo vai tentando nos levar para o seu estilo, e quando Pedro e os seus discípulos continuam andando com Jesus, eles tinham linguagem de pescadores. Mas depois de 3 anos e meio com Jesus, lembra-se de quando Pedro trai Jesus 3 vezes antes que o galo cante? Foi falado, e Pedro foi identificado porque você fala como ele. A cultura do reino, a cultura de um discípulo deve ser cada vez mais identificada com a do seu mestre. E lembre-se, a boca fala o que o coração está cheio. A estratégia do Império Babilônico foi logo de cara tentar mudar a sua língua, a sua identidade, a sua fala. Tentaram tirar dos lábios dos meninos hebreus o hebraico, que era a língua falada, era o que se conversavam. Não, agora não. Não se fala mais sobre esses assuntos, não é esse idioma. Aqui dentro, na Babilônia, não se fala mais hebraico. Agora você vai aprender a falar a nossa língua. E eles foram tentando impor aos poucos valores que iam mudando a sua identidade. Imediatamente o texto diz de que
a orientação do rei. E veja, nós estamos sob a influência de um reino ou de outro. Ou você está debaixo do reino de Deus, ou você está sob a influência do reino das trevas. A ação do reino das trevas vai sempre tentar distorcer as características de alguém que é cidadão do reino de Deus. E agora o rei, simbolizado aqui por Nabucodonosor, não somente diz para eles mudarem o idioma, mas diz agora que eles deveriam estar inteirados contra a cultura e a literatura babilônica. Isso quer dizer, vocês vão aprender a nossa história, os nossos valores, a nossa cultura, aquilo que é importante para nós, precisa ser importante para vocês daqui para frente. E é interessante como o sistema do mundo vai querendo impor as suas regras, os seus valores, a sua cultura. E a cultura do mundo nada tem a ver com a cultura do reino. São coisas distintas. E às vezes o que mais entristece o coração de Deus, como Pai Criador, é ver os seus filhos com características do mundo, sendo que tem o DNA divino, sendo que tem o chamado de um novo nascimento em Cristo Jesus, mas sem perceber, se deixam influenciar pelo sistema babilônico presente. É a linguagem, é a cultura, é o que você valoriza. Na cultura do mundo, na cultura babilônica, pode ter certeza, os valores são outros. O que se prioriza no reino espiritual não é o que se prioriza no reino do mundo. E o que se prioriza no reino do mundo não é o que se prioriza no reino celestial. Jesus diz isso muito claramente, que nós não devemos ajuntar tesouros aonde? Na terra. Ele diz, antes o nosso valor, o que mensura os valores espirituais, nada tem a ver com os valores do mundo, com aquilo que os outros valorizam, com aquilo que a maioria daqueles que estão chancelados pelo sistema babilônico são definidos. O reino de Deus é mais do que comida e bebida. O reino de Deus tem muito mais a ver do que a perseguição de tesouros, de riquezas, de posições, de títulos. É por isso que os dois irmãos, quando estão conversando com Jesus, e Jesus está falando sobre o seu reino que viria. Aí a mãe ouve a conversa e diz assim, Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, deixa eu te pedir um favor. Quando o Senhor se assentar no reino, faz um favor para mim. Põe um filho meu do seu lado e o outro do outro. Na cultura do reino, na cultura do mundo, do reino o qual ainda estava sendo trabalhado no coração dos discípulos, e sem sombra de dúvida, na mãe desses discípulos, o que era importante era a posição. Aí Jesus diz, entre vós não deve ser assim. Os valores que regem o mundo espiritual e o reino de Deus são outros. Quem quiser ser o maior, tem que primeiro aprender a servir. É interessante que Daniel e os seus amigos estão ali sendo encurralados, colocados contra a parede e dito, nós vamos te ensinar a falar nossa língua, nós vamos te ensinar a cultura. Isso quer dizer, você vai andar como a gente anda, você vai vestir como a gente veste, você vai ter que a partir de agora andar entre nós, parecendo um babilônico. É isso que o mundo quer. O mundo não quer que o crente pareça crente. O mundo quer que o crente pareça ser mais um qualquer. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o crente tem que ser diferente. Nós somos peregrinos e forasteiros. Todo crente é meio ET, alienígena, meio doido, esquisito, vê coisa, fala com Deus, sente arrepio, dá glória, entrega a palavra, é esquisito. É por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito. É por isso que quem não é do reino de Deus não compreende as coisas de Deus. E o mundo quer nos rotular debaixo do rótulo do sistema e do governo deste mundo. Cuidado. Ele age de forma sorrateira. Não brinque achando que o diabo não sabe o que faz. Ele sabe. Ele sabe
quem tem influência sobre você e quão influenciável você é numa área ou outra. E ele vai querer influenciar o seu linguajar, o seu jeito de se portar, os seus valores. É interessante que até mesmo infiltrados na igreja, encontra-se aqueles que advogam a cultura do mundo e não a cultura do reino. Tentaram de todas as formas dizer: agora você vai falar desse jeito, agora você vai se vestir desse jeito, e agora você vai valorizar essas coisas. Mas eles foram a mais, porque o que mais define você não é apenas o seu jeito de falar, não é o seu jeito de vestir, não é os seus valores, mas é o seu nome. É o seu nome. Quando você nasceu, sua mãe ou seu pai escolheram o teu nome. Você foi registrado com o nome. Seus pais sonharam, fizeram pesquisa, compraram o livro do Jorge Linhares. Antigamente tinha um livro do pastor Jorge Linhares lá de Belo Horizonte, que tinha nomes bíblicos e os seus significados. Aí os pais, foi uma febre nessa época, eu me lembro muito bem. Todo casal gestante, que estava nessa influência da cultura, de escolher nomes espirituais para os seus filhos. Aí nasceu uma geração de um monte de gente com nome esquisito. Aí pegava os livros do Jorge Linhares e dizia: não, fulano de tal significa isso. Ah, não posso pôr esse nome, eu achava tão bonitinho. Mas o nome é seu. Em qualquer ambiente que você estiver, e o seu nome for proferido, você vai reagir imediatamente, é a sua essência. Vai para um centro de atendimento público, de saúde, que Deus nos ajude, e você está na fila, e vamos supor que tem lá 300 pessoas esperando para ser atendidas, e você não sabe qual é a sua vez. Mas se, por exemplo, eu estiver lá, e de repente, no sistema de alto-falantes da sala de espera, eu ouço dizer: Flávio, vou olhar na hora. Opa, alguém me chamou. Alguém me chamou. Meu nome? Ele diz: não, é outro Flávio. É Flávio, não é Flávio Remanovski Valvassoura, porque esse é meu nome. É outro, é Flávio, Deus o ajude. É outro nome. O nome é o que aciona em você a sua real profundidade. E olha o que o texto diz. Já agora no verso de número 6. A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá estavam entre os escolhidos. Todos eles. Isso quer dizer de que eles haviam sido marcados. Querido, há uma busca incessante das trevas, do reino desse mundo, em rotular a nossa vida, jovens dessa geração, jovens com um potencial tremendo em Deus, jovens que foram marcados desde o seu nascimento. A Bíblia diz de que o Senhor nos separa ainda no ventre da nossa mãe. Você nasceu com o DNA de Deus, e o mundo vai querer, de alguma forma, tentar abortar esse projeto, e nós precisamos ficar atentos a isso. Esses 4 foram escolhidos, e olhe agora a continuidade da estratégia de desconstrução da imagem desses moços de Deus. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. A partir de hoje, você não é mais Daniel. A partir de hoje, você ficará conhecido e chamado como Beltesazar. Esse é o seu nome. Se alguém te chamar de Daniel, não responda. Para nós agora, você é Beltesazar. Agora olha que coisa interessante eu fiz. É questão de fazer a lição de casa. Cada um dos nomes, tanto Daniel como Ananias, Azarias e Misael,
O seu nome tinha um significado, lembra do que eu disse? Você sabe o que significa Daniel? Tem algum Daniel aqui? Tem um Daniel? 2 Daniel? Quem dá mais por Daniel? 3 Daniéis? Quantos mais Daniéis? Pode ficar tranquilo que eu acho muito difícil ter um Azarias aqui. Mas Daniel. Você sabe o que significa o seu nome? Deus é o meu juiz. É a sua identidade. Em Deus, quando Daniel nasce, sua mãe, temente ao Senhor, uma mulher devota, com certeza, criada sobre as leis da palavra do Senhor, diz: esse menino é uma personificação da minha fé. Deus é o seu juiz. Mas ele vai para a Babilônia. E na Babilônia, qual é o seu nome? Beltesazar. Você sabe o que significa Beltesazar na cultura babilônica? Baal o proteja. Veja a forma sagaz de desconstruir a sua imagem. O seu juiz não é mais Deus, é Baal quem vai te proteger. E às vezes nós não percebemos como as estratégias malignas vêm não somente influenciar, porque primeiro é a língua, depois é a cultura, depois são os valores, quando finalmente você perde a sua real e verdadeira identidade. O teu nome não mais representa nada de Deus nele. O teu nome representa o sistema que te governa. Aí você vai aos outros amigos. Não, isso foi só com Daniel. Não, é Ananias. Tem algum Ananias aqui? Tem algum Ananias? Não fica com vergonha, não. Não tem Ananias. Ou se tiver, ele está com vergonha. Ananias significa Deus. Obrigado, irmã, que susto. Eu achei que era um anjo, pai. E é um anjo, em forma de gente, mas é um anjo. Ananias significa Deus é gracioso. Que coisa linda. Deus é gracioso. Quando Ananias nasce, a sua mãe, movida pela fé, diz: a sua identidade, meu filho, produzida pela nossa fé, debaixo da influência e da cultura da palavra, faz com que eu te chame. O nosso Deus é gracioso. Mas ele vai para a Babilônia. Qual é o nome dele? Sadraque. Sabe o que significa Sadraque? A deidade do sol. Agora não se mais fala sobre a bondade de um Deus, a sua graça se exalta no perfil e na identidade de um moço, de que há um Deus chamado Sol. E você vai seguindo, você pega Azarias. Azarias significa Deus é o meu socorro. Mas na Babilônia, ele vira Mesaque. E Mesaque significa quem é como Acu. Acu era um deus babilônico. E o último dos colegas, Misael. Tem algum Misael aqui? É mais fácil Misael, né? Algum Misael? Eu tenho vários amigos chamados Misael. Misael significa quem é como Deus. Mas aí o nome dele é Abed-nego, que significa servo de Vênus. Será que você está entendendo o que o Espírito de Deus está te falando hoje pela manhã? Agora eu vou fazer uma pesquisa muito simples aqui. Quem conhece mais esses personagens bíblicos pelos seus nomes babilônicos do que pelos seus nomes hebreus? Levanta a mão. Pode olhar ao redor. Se eu fizesse aqui uma gincana e perguntasse: me fala o nome dos 3 amigos, os seus nomes hebreus, que foram tirados da fornalha ardente, o que você ia responder? Pode falar alto. Mas esses não eram os seus nomes. É só para você perceber como, de uma forma quase que imperceptível, a nossa identidade começa a ser então repassada para os outros.
E quase não se fala mais de Ananias, de Misael e de Azarias. O meu desejo nessa manhã, e eu prometo, e como disse, não vou muito mais além daquilo que eu julgo ser o coerente, porque eu quero que essa palavra fique ecoando no seu coração. É para você entender, há uma força de um sistema mundano tentando distorcer o seu caráter em Deus. Vão tentar mudar você. Hoje existem várias técnicas onde pessoas mudam o perfil. É harmonização facial. Hoje a pessoa põe queixo, tira queixo. Enche bochecha, tira bochecha. Põe lábio, tira lábio. Faz botox. Quem não tem cabelo, põe cabelo. Quem tem muito cabelo, tira cabelo, vende e dá para quem não tem cabelo. Mas a maior de todas as distorções não é aquela que os outros veem, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. E não há nada mais terrível para o coração de Deus do que ver aquilo que foi criado à sua imagem e semelhança ser distorcido e descaracterizado por aquilo que você permite com que a influência do sistema babilônico presente molde quem você é. A gente poderia ficar aqui um bom tempo nessa manhã falando a importância pela qual o Senhor orienta Moisés a falar para as famílias, dizendo: você vai inculcar na cabeça dos seus filhos, desde pequeno, quem eles são. A Bíblia fala de memoriais. De cada ato do Senhor havia um altar levantado. O que Deus queria que eles soubessem sempre é que eles são um povo diferente. Não se permita ser forjado e moldado por um sistema corrupto, condenado, marcado pelo pecado. Por mais que possa parecer prazeroso e por mais que você ache que vai ficar de fora de algo se você não o fizer. O versículo 8 diz que Daniel faz uma escolha, ele decide firmemente não se contaminar. Todos os dias, o sistema do mundo vai tentar colocar o perfil dele na sua vida. Linguajar, valores. Ele vai tentar de uma forma sorrateira, maligna, trazer para você coisas de que pode parecer que não tem problema nenhum, mas tem. E o que tem de pessoas que um dia já foram reconhecidas pelo seu nome em Deus. Eu não estou dizendo do seu nome de batismo, porque a Bíblia diz que quando você nasce de novo, você recebe um novo nome. Você sabia disso? Não? Eu tenho curiosidade de como é meu novo nome espiritual. Aí imaginou que coisa legal? Quando você nasce de novo, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, toda criança que nasce recebe um novo nome. Normal? No reino espiritual, quem nasceu em Jesus tem um novo nome. E o mundo vai tentar de todas as formas colocar o nome do mundo em você. Jacó era o usurpador. E você pega tantas e tantas situações nas escrituras de pessoas que agora são rotuladas e não são nem conhecidas sequer pelo seu nome de registro, de batismo, mas por aquilo que o sistema os rotulou. Aquele é um fornicador, aquele é um adúltero, aquele é malandro, aquele é o esperto, aquele. E o sistema babilônico pode até colocar uma roupa diferente em você, para tentá-lo fazer se encaixar, quando na realidade você está ferindo diretamente o coração daquele que o criou segundo a sua própria imagem e semelhança. Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Qual é a minha identidade?
na minha vida tem mais características do reino de Deus ou do reino deste mundo? Eu tenho mais, e desculpa usar o nome como referência de alguns queridos que aqui estão, mas é o que mais se destaca em todo o livro, porque o livro leva o seu nome, que é Daniel. Tem mais de Daniel em você ou tem mais de Beltesazar? As pessoas te conhecem pelo quê? Pelo Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ou como Ananias, Misael e Azarias? Quem é você? No reino de Deus, como é que você é identificado? Nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor quer resgatar a tua verdadeira identidade. Talvez de uma forma a qual sequer você percebe, porque algumas pessoas têm caminhado para um poço profundo, sem perceber de que o sistema que os envolve está os estragando, está distorcendo a essência da sua natureza em Deus. Eu quero orar com você, fique de pé. Vou pedir para você curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, por favor. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre quem é você. Quando as pessoas te olham, quando as pessoas te veem, o que elas veem? Um cidadão do reino de Deus? Ou alguém com marcas bem características de um cidadão do reino deste mundo? Quais são os seus valores? Qual é a cultura que rege a sua vida? Qual é o idioma que você fala? Qual é o seu idioma? Qual a sua linguagem? O que sai da sua boca? Paulo escreve aos Efésios de que entre nós deveria ter apenas cânticos espirituais, salmos, palavras de bênção. A linguagem que ocupa os seus lábios é uma linguagem do mundo ou é uma linguagem celestial? Será que sem perceber você não tem sido educado no sistema babilônico e tem cada vez mais estado distante do governo e da cultura celestial? Qual o teu nome? Qual o teu nome? O teu nome está mais identificado por aquilo que Deus representa ou por aquilo que o mundo representa na sua vida? Se hoje alguém fosse olhar para a sua vida, eles lhe dariam um nome que reflete o caráter de Cristo em você? Ou eles te dariam um nome que reflete os teus valores do mundo? O que seria mais fácil identificar? Nessa manhã, antes da gente continuar nesse tempo, nesse acampamento tão abençoado, com as atividades do dia, o Senhor está aqui, mas o Senhor está procurando os seus filhos, filhos que Ele chama pelo nome. Jesus diz que Ele é o bom pastor e as ovelhas conhecem o som da sua voz, e ela a chama pelo nome. Nome. E hoje o Senhor quer trabalhar na sua vida. Talvez haja alguma influência do mundo, do sistema, e Deus hoje dizendo: até quando você vai deixar com que te rotulem dessa maneira? Será que você não está percebendo que você está cada vez mais distante daquilo que é a imagem de meu filho, e você está mais parecido com o sistema corrompido pelo pecado? Se Deus falou com você nessa manhã, a gente está num ambiente assim super seguro, extremamente íntimo, na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Sabe por quê? Um dia eu já me permiti ser influenciado pelas coisas ao meu redor. Eu quase que perdi a minha essência total.
o meio em que eu estava, as pessoas que eu ouvia, os valores que eu cultivava, começaram a distorcer a minha verdadeira imagem daquilo que Deus havia me chamado para ser em Jesus. E eu comecei a perceber de que eu estava muito mais parecido com o sistema babilônico do que com o sistema celestial. Até que o Senhor disse: esse não é você. Você foi criado para o louvor da minha glória. Você foi criado e eu te dei um nome, você tem características, você tem valor, você tem coisas que eu quero usar, não em favor do mundo. Olha que coisa interessante, pegaram Daniel, Azarias, Misael, Ananias, com seus valores, com a sua aparência, com a sua cultura, e eles queriam usar isso para servir o sistema babilônico. Deus quer usar tudo aquilo que Ele te entregou, mas para o louvor e para a glória do seu nome. Deus está aqui forjando você, trabalhando você, depositando coisas em você, e o mundo está querendo roubar isso, tirando jovens da igreja, tirando pessoas de um chamado, tirando pessoas e colocando os sonhos desse mundo, os valores desse mundo, e correndo atrás das coisas desse mundo. E Deus disse: será que você não está vendo que você é cativo de um sistema? Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Daniel não saiu da Babilônia, é impossível a gente sair da Babilônia, nós estamos presos nesse mundo caído até a volta do nosso Salvador. Mas Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este século. Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, quando ele ora para que o Pai santifique os seus discípulos na palavra, ele diz: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mundo. Não quero dizer para você agora virei um ermitão. Não quero mais. Não, pelo contrário. Daniel e os seus amigos se transformaram luzeiros na Babilônia. E foram marcados pela sua identidade divina, mesmo na terra sob a influência de um sistema caído. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E se você está desejoso em fazer isso, eu quero orar com você. Vou pedir para você sair do seu lugar, vem para cá. Se Deus falou com você, vem para cá. Vem para esse altar. Agora, mas já não espera ninguém, é você. Deus falou comigo, pastor. Hoje os olhos do meu entendimento foram abertos e o Espírito Santo de Deus começou a falar em seu coração, e coisas que sem você perceber, o Senhor hoje trouxe ao seu entendimento, valores, sistemas, jeito de falar, sentimentos que têm nascido e têm governado a sua vida, que mais tem a ver com o governo desse mundo do que com o governo de Cristo. Você vai vir aqui para frente agora, porque eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que a sua identidade será preservada e a sua vida será usada de uma forma extraordinária para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Babilônia não vai te distorcer, não vai te corromper. Você vai sair daqui hoje para viver segundo a imagem daquele que o criou. E você vai decidir ser conhecido como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. E por onde você passar, por mais que você ande debaixo de um sistema no qual o príncipe deste século, diz a palavra, cega o entendimento das pessoas, onde você passar, vão dizer: ele não é daqui, realmente ele é estrangeiro. Você já viu quando o estrangeiro vai, um turista vai no Rio de Janeiro? Você identifica o turista de longe, ele está de camisa floral. Isso se não for o pastor Jeremias, né? Porque aí ele está lá também, mas ele é daqui. É camisa floral, uma máquina de fotografia, um boné, perna branca que parece que nunca viu o sol. Aí todo mundo, os carioca, o pessoal que é ali da gema, os praieiros vão dizer: é daqui não, né? Dá para ver de longe. Ele não se veste como a gente. Ele nem tem medo das coisas, porque aqui ele só pode ser turista, porque ele sabe que aqui tem roubo. Aí o cara vai com um relógio bom, ele vai com o cordão, ele está andando,
Por quê? Porque o sistema do mundo não é o que o governa. Ele está sobre o sistema de um governo americano, no qual ele pode andar como quiser, do jeito que ele quiser. Aí você identifica, não, realmente ele não é daqui. Que bom seria se no mundo espiritual você passasse por lugares e as pessoas dissessem, ele não é daqui, ela não é daqui. O estilo dele é diferente, o jeito de andar é diferente, o jeito de falar é diferente, os valores são diferentes, a forma como ele trata os seus pais é diferente, a forma como ele vive em família é diferente, as coisas que ele persegue são diferentes. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje de manhã. Deus quer te usar para transformar esse mundo e não ser formatado por esse mundo. Deus vai te usar. E por onde você andar, vão saber que você é homem e mulher de Deus. Vão dizer, aquele é servo de Jesus. O linguajar dele é o vocabulário de Deus. O jeito que ele se porta, o jeito que ele anda, os valores que regem a sua vida, o que governa a sua existência, é o padrão celestial, não é o padrão do mundo. Vamos orar, Senhor, nessa manhã. Nós estamos aqui diante de um texto milenar, de uma história que foi registrada na Tua Palavra, para nos encorajar. Quando olhamos para a história desses quatro jovens, ó Deus, ajuda-nos a entender de que o diabo vai sempre tentar roubar de nós aquilo que é mais precioso, é a nossa juventude, é o nosso potencial, e ele vai tentar nos levar para o outro lado, para servi-lo, com valores distorcidos, com uma imagem manchada, com uma linguagem adulterada. Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, que o Teu Espírito que convence o homem do pecado, fale ao coração de cada jovem que está aqui ouvindo essa palavra, e que a identidade deles seja restaurada. Senhor, ajuda-os a resgatar a cultura do reino na sua vida, os valores da palavra, a importância de uma vida de oração, um estilo de vida que Te agrada em tudo. Onde quer que possamos ir, que as pessoas nos conheçam como filhos de um Deus vivo, que o nosso nome carregue nele a Tua essência. O mundo vai querer mudar isso, vão querer colocar sobre o nosso nome um estigma de derrotados, de falidos, de pecadores, de pessoas que estão prostradas. Mas, Senhor, nós queremos carregar na nossa identidade a Tua glória. Deus é o nosso juiz, o Senhor é gracioso. Assim eram com esses jovens, colocaram um nome, um rótulo, mas eles guardaram a sua essência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos conhecidos, essa geração, como geração santa, geração que é cidadão no reino dos céus. Ministra sobre nós nessa manhã, e que ao sairmos daqui, quando amanhã estivermos nos preparando para voltar para a rotina que temos que viver neste mundo caído, que a Tua glória resplandeça através da nossa vida, e que por onde quer que possamos ir e o Senhor nos levar, que não sejamos misturados com a maioria do mundo, mas que sejamos separados, porque o Senhor nos chamou para ser assim, santos, separados para o Senhor, marcados com a identidade de Cristo, para o louvor do Teu santo nome. Nós assim oramos e confiamos a nossa vida no Teu altar, e entregamos tudo nas Tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.